Vitinho no Santos? Informações do blog torcedores.com aponta que Flamengo recebeu proposta do Santos e avalia empréstimo de Vitinho. O Flamengo recebeu neste sábado, dia 18, um documento do Santos no qual o clube paulista manifesta interesse de contratar o atacante Vitinho, de 28 anos. O camisa 11 tem contrato válido com o rubro-negro até o fim da atual temporada. O site torcedores.com apurou que a proposta veio de diretoria a diretoria e os termos estão sendo avaliados pelo vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel. Os dirigentes vão conversar com o técnico Dorival Júnior para saber se liberam ou não o atleta. Nos últimos dias, o Flamengo recebeu sondagens de equipes da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, mas o Santos foi o único a enviar um documento formalizando o desejo de contratar Vitinho por empréstimo. Ainda segundo apurou a reportagem, o Flamengo fez uma contraproposta de venda de parte dos direitos econômicos do atacante, mesmo sabendo que não vai reaver o valor investido no atleta em 2018. Vitinho tem contrato com o Flamengo até dezembro e já pode assinar um pré-contrato a partir de julho. Como o Santos não aceitou os parâmetros, o clube carioca projeta ceder o atacante, ficando com um percentual de direitos econômicos do atleta ao término do empréstimo. Mesmo que o alvinegro praiano aceite a contraoferta do Flamengo, ainda será necessário superar a barreira financeira. O Santos deseja dividir o pagamento dos vencimentos do atleta. Há otimismo do clube paulista em relação ao possível acordo. Caso o negócio seja concretizado, o Flamengo pretende manter 20% dos direitos econômicos do jogador, visando uma negociação futura. O Santos não pretende empenhar dinheiro para contratar o atleta. O Peixe, agora, aguarda somente o de acordo da diretoria rubro-negra. O Flamengo investiu cerca de 10 milhões de euros, 43 milhões de reais, pela cotação atual, em Vitinho. Atualmente, Vitinho tem um dos maiores salários do elenco rubro-negro, com 1 milhão de reais por mês. Pelo Flamengo, ele disputou 208 partidas e marcou 29 gols. Santos aguarda a abertura de janela de transferências para tentar a contratação de atacante argentino. Oferecido recentemente ao Santos, o atacante argentino Emmanuel Martínez, de 28 anos, que pertence ao Barcelona de Guayaquil, desperta o interesse do alvinegro praiano para ser contratado quando abrir a janela de transferências no dia 18 de julho. Segundo apurado pela reportagem de A Tribuna, a diretoria alvinegra ainda não formalizou uma proposta pelo atacante, porém já mostrou interesse em contar com o atleta. O técnico Fabian Busso já havia pedido a contratação do jogador, mas o Barcelona não quis negociar com o Peixe. Agora, com o atleta não querendo permanecer em Guayaquil e oferecido ao time santista, as chances dele chegar ao Brasil como reforço crescem. O Lanús, da Argentina, também tem interesse em Martínez e mais dinheiro em caixa do que o Santos. No entanto, o futuro do atleta ainda não foi definido. Como o Santos conta com 6 jogadores estrangeiros no elenco, o clube deve negociar algum ou alguns deles em julho. O zagueiro Emiliano Velasquez pode ser um dos jogadores de saída. Ele tem contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2023. Em entrevista ontem, dia 16, o executivo de futebol do Dracena confirmou que quer Martínez, mas negou qualquer negociação em andamento com o atacante argentino. Du, uma pergunta inclusive de um telespectador nosso e de toda a torcida. Emmanuel Martínez vem para o Santos? Hoje não. Hoje a gente não tem nada, é um jogador que sim, que fomos atrás no início do ano. Mas hoje, se você falar que você está contratando o Manuel, hoje a gente não está contratando. Pode ser que possa ele vir, porque é um jogador que a gente entende que possa nos ajudar, mas a gente está bem atento se encaixar na nossa, no que o Santos hoje pensa e tem como mente, acho que pode vir, pode nos ajudar. Então eu posso ser bem sincero para você, hoje a gente não está negociando com ele. Fabian Busso admite o interesse em contar com Emmanuel Martínez, porém, afirma não ter maiores detalhes sobre qualquer negociação com o atacante. Ex-Barcelona, o treinador argentino indicou Martínez no início desse ano, quando a negociação não deu certo. O Peixe deve fazer nova proposta pelo jogador de 28 anos em breve. A realidade é que há 3 meses houve possibilidade. Fizemos uma proposta e não se chegou a um acordo entre os clubes. A relação ficou aberta. A janela de transferências no Brasil reabre em 18 de julho e hoje não temos uma definição. Não conversei com o diretor esportivo e do Dracena sobre quais posições teremos reforços.
Não vamos esperar até 18 de julho. Talvez uma semana antes vemos onde ajustar. ¿Qué pasa? Acá el libro de pase recién la ventana abre el 18 de julio. Todavía falta más de un mes y 2 o 3 días. Entonces, hoy todavía no hay una definición de nuestro lado. Te hablo por acá se llama, en vez de Secretaría Técnica, se llama la parte ejecutiva, los que manejan, y hay como un director deportivo con su grupo de trabajo con el cual dialogamos siempre. Y todavía no hemos dialogado en qué vamos a reforzar cuando abra la apertura. Seguramente no vamos a esperar hasta el 18 de julio. Ya, Emanuel es un jugador extraordinario que ha rendido muchísimo en Barcelona. Yo conmigo. O Emanuel é um jogador extraordinário, que está bem no Barcelona e comigo foi muito bem. Não sou eu quem decide. Decidem o presidente com mais 7 pessoas e o departamento de futebol. O Emanuel é um jogador que sempre gostei e eu que levei ao Barcelona. Todos sabem que Emanuel é um jogador que a mim sempre me ha gustado como por isso eu lo llevé a Barcelona, para que tenhamos uma ideia, não? Além de um atacante de velocidade como Emanuel Martínez, o Santos quer pelo menos um lateral direito e mais um meio-campista para o segundo semestre. Menino da Vila pode seguir os passos de Neymar e fazer as malas rumo ao Barcelona. O clube português também está no pareio. O Santos e o Barcelona têm uma longa e polêmica história de negociações de jogadores. Em janeiro de 2022, o Peixe anunciou um acordo com o clube catalão sobre a dívida pela venda de Gabigol à Internazionale, da Itália. Os espanhóis tinham preferência para contratar o jogador e, como não foram informados sobre a negociação, o alvinegro praiano foi multado pelo CAS, Corte Arbitral do Esporte. O acordo em questão envolvia a garantia de compra de 2 talentos da base santista, Kaique e Ângelo. Segundo o presidente Andresueda, caso o Barcelona surja na janela de transferências do meio do ano com a proposta de 55 milhões de euros, cerca de 284 milhões de reais, o Santos não tem direito de questionar e ambos serão negociados por conta da preferência de venda prevista no acerto. O Ângelo e o Kaique, sim, o Barcelona tem um valor de garantia de compra, tá? De 35, não é 35,2, um é 35, o outro é 20, tá? Quer dizer, surgindo uma proposta, por esse valor eles têm prioridade na compra. Mas o que é bom isso aqui. Rapidinho, Gabi. Oi? Se o Barcelona pagar 20 no Kaique e 35 no Ângelo, o Santos não pode questionar, os dois vão embora. 55 milhões de euros na próxima janela, por exemplo, é isso? É isso. É isso. Perfeito. É isso. Obrigado. Vou só comentar. E parece que o clube catalão quer executar a contratação do zagueiro do Peixe. Kaique, que está disputando o torneio internacional sub-20 do Espírito Santo, ao lado de Marcos Leonardo, está sendo observado pelo Barcelona e também pelo Porto, de Portugal. Na rodada de abertura, os olheiros dos clubes estavam presentes e viram o capitão do time marcar um gol. Apesar da desvantagem, pelo acordo entre a equipe catalã e o Santos, de acordo com o jornal português O Jogo, o Porto apontou o zagueiro do Peixe como prioridade para reforçar a equipe. Segundo as informações do veículo, o empresário do defensor já foi procurado e tem outros jogadores no clube português, Pepe e Galeano. Kaique tem contrato até 2026 com o Santos e multa rescisória estimada em 70 milhões de euros. A presença de olheiros em torneios amistosos da seleção é comum. Desta vez, porém, os observadores de Barcelona e Porto têm, entre seus objetivos, acompanhar especialmente Kaique, titular e capitão da seleção brasileira sub-20. Constantemente convocado para defender o Brasil, Kaique é visto pelo Santos como uma de suas grandes apostas para os próximos anos, tanto futebolística quanto financeiramente. Aos 18 anos, o defensor fez 37 jogos pelo time profissional do Santos em 2021, como titular absoluto da zaga. Em 2022, sofreu uma fratura no nariz e disputou 14 partidas até aqui. Agora, está com a seleção brasileira sub-20. Se outro clube demonstrar interesse pelas pratas da casa, o Barcelona pode cobrir o valor oferecido. Santos quita dívida relativa à demissão de Gesualdo e encerra pendências com o elenco. O Santos terminou de pagar nesta semana uma dívida que vinha atrapalhando o dia a dia do clube relativa à demissão do técnico Gesualdo Ferreira em agosto de 2022. Ao todo, o Santos pagou 8 milhões de reais em acordo pela saída do treinador português. A última parcela do negócio foi quitada nos últimos dias. Outra dívida que saiu da mira do Santos é ainda mais antiga. Em 2015, o Peixe demitiu o técnico Anderson Moreira e ainda pagava o acordo da saída do treinador. Os valores só foram quitados neste mês. Na última terça-feira, o Santos também encerrou uma pendência com o elenco.
O presidente Andrés Rueda havia prometido, na reta final da campanha do Campeonato Paulista, algumas premiações aos jogadores de acordo com resultados obtidos. Todos os valores que estavam abertos com o elenco foram quitados pelo presidente Andrés Rueda nesta semana. Agora, o Santos não deve nada aos jogadores. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais. Santos!